bom dia. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Eu já quero declarar já que Deus te guarde, te fortaleça e te dê muita força e coragem, porque nas coisas de Deus nunca existirão coincidências ou obras do acaso, porque Deus ele sabe como fazer os seus recados, os seus sinais chegarem, enfim, a seus filhos e filhas. E essa oração que eu vou fazer nesta hora é uma das formas que Deus está encontrando de falar com você, porque você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. Porque no mundo espiritual tem algumas coisas que você precisa saber e ouvir. E eu vou te falar o motivo. Você está passando por algumas lutas, algumas provas, guerras, porque aos olhos humanos você não merecia nem estar passando por elas. Mas aos olhos humanos você nem merecia. Mas nós vamos falar sobre isso. Isso é uma revelação da parte do Senhor nosso Deus. Mas antes eu quero que você escreva aqui abaixo o seu primeiro nome e a frase: eu sou escolhido ou escolhida de Deus. O nome disso é legalidade. Nós vamos dar legalidade no mundo espiritual. Escreve aí, por favor. Então, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu te peço, Pai, pelo Espírito Santo de Deus e em nome de Jesus, que Ele te guarde, te proteja e te fortaleça. Que Ele ilumine seus caminhos e te dê muita sabedoria, porque aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, sobre os recados que Deus tem para falar e orar pelos filhos e filhas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que você é um escolhido do Senhor ou uma escolhida. Então eu já te oriento desde já que você se inscreva no canal, porque você vai fazer parte da maior corrente de oração do Brasil e do mundo. Então só vai te abençoar fazendo parte desta corrente de orações. Só vai trazer coisas boas para a sua vida, para o seu caminho. Você vai ver que ao longo do tempo, mais e mais paz e tranquilidade vai entrar no seu coração. As coisas vão começar a acontecer. Deus vai te dar mais alicerce, porque buscar a Deus só nos traz coisas boas, né? Então aqui embaixo, você vai ver a palavra inscrever-se, aqui embaixo. Você clica nela, em seguida você vai ver o símbolo de um sino, clica também e simplesmente por último a palavra todas, na palavra inscrever-se, no sino e na palavra todas. Pronto. É simples, rápido e fácil. Eu peço a todos que já são inscritos no canal que sempre clique no gostei. Por quê? Quando você clica no gostei, o YouTube vai receber uma mensagem que você vai estar dando legalidade no que nós estamos pregando, e algo que nós estamos pregando aqui é algo que te ajuda, é algo que outras pessoas conheçam e precisam ouvir estas orações, né? Então eu peço que desde já, não esqueça de dar o joinha, tá bom? Então, minutos atrás eu quero te falar, o Espírito Santo de Deus estava ministrando e falando comigo, que eu estaria falando e orando por pessoas que são escolhidas do Senhor. E quando uma pessoa é escolhida, é um escolhido, muitas das vezes acontecem coisas diferentes na vida dessa pessoa. Porque no mundo espiritual, ele consegue identificar uma pessoa que é escolhida. No mundo espiritual, o próprio inimigo, quando eu falo inimigo, eu não estou falando a pessoas, eu estou falando no espiritual. Né? O inimigo ele consegue identificar uma pessoa que é escolhida, uma pessoa que é abençoada, que é protegida e guardada pelo Senhor. Porque você acha que o inimigo vai estar preocupado com quem não tem proteção de Deus? Uma pessoa que vive fazendo mal para os outros, que vive falando mal dos outros, cavando a cova para os outros. A própria palavra do Senhor na Bíblia fala: aquele que cavar uma cova para o seu irmão, ele próprio cairá nela. Então nessa hora, você acha que o inimigo vai se preocupar com uma pessoa assim? Ele não vai.
Então ele vai se preocupar com aquele que está na luz do Senhor. Porque ele não se preocupa com aquele que quer prejudicar os outros. Porque essas pessoas, elas mesmas, esse tipo de pessoas má, vão atrapalhar a própria vida e cair nas suas próprias armadilhas. Porque na lei espiritual, que tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, a própria palavra de Deus fala que todo homem que planta coisas ruins, ela vai colher tudo. Ela não vai sair do lugar. Pelo contrário, ela vai sair sim, mas para um lugar de derrota, né? E cair na própria armadilha que ela armou. Então, o foco do inimigo, o alvo do inimigo, são pessoas que andam na luz, pessoas que têm um coração bom. Por isso que você fala, Senhor, meu Deus, eu não faço mal a ninguém, eu busco o Senhor, sou bom de coração, mas por que eu estou passando por isso? É por isso, porque você é um iluminado do Senhor, você é um escolhido. Então o inimigo vai tentar contra a sua vida de todos os meios e formas, porque ele quer te parar, ele quer te travar, porque ele sabe mais cedo ou mais tarde, não é nem cedo ou mais tarde, é no tempo de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, porque o escolhido de Deus, ele não é desamparado, ele passa por luta, passa por provas que outras pessoas muitas das vezes não passam, mas em toda a família Deus levanta sempre um ou dois escolhidos com a missão de resgatar toda a família, de apresentar e orar para aquela família. Então você lembra de Jó naquela situação que Jó passou, por isso que nós estamos dizendo desde o começo, né? Já falei em vídeos anteriores, mãos abençoados, família protegida e bens multiplicados. E a palavra fala que Deus colocou na família de Jó um muro de fogo em volta da família dele por causa dele. Então no livro de Jó, de hora em hora, Jó orava e ofertava e apresentava sacrifícios para Deus, para que Deus viesse guardar um por um dos seus familiares. Então, através da vida de Jó, tinha uma proteção sobre a família dele. E o inimigo tinha essa fúria e essa raiva, porque ele sabia que Jó estava intercedendo por eles. Então, eu estou falando com um escolhido e com uma escolhida. Então, eu estou falando aqui agora, mas eu estou sentindo a unção de Deus e estou arrepiado aqui. Então, tem pessoas que estão só de pé na sua família ainda por causa das suas orações. O laço do inimigo, a armadilha do inimigo ainda não chegou e não prevaleceu pelas suas orações. Então, você não tem ideia. Então, teve momentos que você estava cansado, que você orou. Então, você imagina como que aquela oração fez com que você, naquela hora, pelo cansaço, pelo desânimo, você não tem ideia que foi aquela oração que trouxe o livramento para você, para sua família, a proteção para alguém que você ama muito, que a fúria do inimigo ela é grande. Então, nós sabemos bem que o inimigo não está de brincadeira. O escolhido de Deus, muitas das vezes, nem ele tem a noção do plano que o próprio Deus tem na sua vida. Você nem sonha, nem imagina. Mas eu quero falar para você que nem a sua melhor visão vai chegar no que Deus tem para você. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu me lembro da história de Davi. Deus mandou o profeta Samuel na casa de Davi. Nesta casa, um dos filhos de Jessé será o rei. Jessé mandou chamar todos, olha só, menos Davi. Mas quando Samuel viu só rapazes que tinham aparência, altura, status, o profeta foi ungir um deles. Deus falou, não faça isso, porque não é esse. Eu não escolhi esta pessoa. Eu não vejo essa pessoa como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olha como que Deus fala. Então Deus, ele fala. E o profeta ouve Deus. E o profeta pergunta para o pai, tem mais algum? E aí ele fala, tem mais um, está no campo, é um moço. Está lá atrás no campo, cuidando das malhadas, das ovelhas. Mas é uma jovem. E quando Davi vem e entra na casa, Deus revela para o profeta. E Deus manda naquela hora, eu estou todo arrepiado aqui, ó. Ele fala, unge esse, porque você está diante do novo rei de Israel. Então nem o pai acreditava que seria Davi. Então é assim
quando pessoas olham para você e não acreditam que você é um escolhido. Então você não tem ideia, filho e filha, do que Deus tem para você. Só se entregue, confie, acredite, porque o que você está passando são radiações e retaliações no mundo espiritual, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Então, você é um homem ou uma mulher porque Deus escolheu. E o inimigo, de qualquer jeito, ele fala: eu tenho que parar ele e parar ela, porque se eu não parar, ele vai chegar na promessa e vai receber a promessa. Então eu pergunto para você antes de estar orando. E o Senhor Jesus, numa certa noite, ele entra no barco. E Jesus diz, e os discípulos falam: vamos passar para outra margem do barco? E o Senhor Jesus adormece, porque ele estava cansado. Mas o inimigo, ele sabia que eles tinham que passar. E ele levantou uma tempestade. Mas ele sabia que quem estava no barco era o Filho de Deus. E a palavra fala que o inimigo não tinha chance contra Jesus e não tem de tocar no Senhor Jesus. Então o inimigo nunca será maior do que Deus. Mas ele colocou uma tempestade naquela hora. Então você acha que o inimigo não vai levantar tempestades, provas e tribulações contra nossas vidas? Ele levantou a prova contra o barco que estava o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o alto, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, quando os discípulos temerem acordar dele, ele se levantou e ele só falou: acalma-te, vento, acalma-te, mar, emudece-te, vento. E tudo se acalmou e se fez bonança, porque ali estava o Filho de Deus. Então não existe maldade, espírito ruim que possa ser maior ou resistir o poder e a autoridade de Deus. Então Deus te escolheu, filho. O inimigo pode rangir os dentes e ficar furioso, mas ele não pode mudar nada, porque Deus te escolheu. E essa fúria, esse levante que está acontecendo agora e no mundo espiritual, é a maior prova que o inimigo sabe que você vai tomar posse de uma grande vitória, porque é a direção que eu te dou. Não desista, não pare, não desista, porque Deus vai te abençoar. Amém? Você crê? Então nesta hora eu quero orar e esta palavra que ela fique no seu coração, que você receba renovo e força divina para continuar, porque eu sei que eu estou falando com uma pessoa. Estou todo arrepiado, que é escolhido e escolhida de Deus. Então, terminando essa oração, não deixe de fazer isso. Compartilhe essa oração, porque no mundo espiritual tem uma força muito espiritual. E este número 33, para você compartilhar, significa a bênção de Jeová Jireh. Porque cada compartilhamento que você vai fazer vai ser uma luz que você vai enviar e uma luz que vai voltar para a sua vida. Amém? Então deixa o seu missionário orar por você nesta hora. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado Pai, oh Pai, neste momento tão especial de oração, Senhor meu Pai, a Tua palavra nos chama da hora sagrada, o horário da viração, o horário que o relógio se inclina, os dois ponteiros para Ti. Eu quero orar para o Teu filho e Tua filha. Sei que estou orando por pessoas que são escolhidas por Ti, porque o Senhor tem um plano, mas a fúria do inimigo é grande, porque ele sabe que eles vão chegar no tempo, no caminho, na vitória. E eles verão o tempo de milagre e de vitória. Toca, Pai, na vida de cada um deles. Fortaleça-os, põe de pé, levanta. Oh, meu Pai, fortalece, que a Tua força, a Tua unção, meu Pai, venha estar sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos assim comigo, ó, e diga comigo: eu sei que Deus me escolheu, e ainda que o inimigo se levante, ele não é maior do que o Deus que me escolheu e que me guarda. Diga assim: a bênção de Deus está sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. E ore assim comigo:
Pai nosso, estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Se diz assim comigo, ó irmão, diz assim comigo, amém, glória a Deus. Amém, filho, filha. Receba mais essa bênção, essa palavra e essa oração. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém? E amanhã, às 6 da manhã, me perdoe, nós estaremos voltando novamente, tá bom? Então, compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Amém? Que a bênção de Jeová Jireh esteja sobre a sua vida. Amém? E eu já te disse no dia de hoje que Jesus te ama e eu também. Deus abençoe.